Olá, pessoal. Então, vamos seguindo aqui agora, corrigindo as questões desse curso de HP, porque eu dei uma pausa aí na questão número 6 e agora vamos continuar na questão número 7. Então, vem comigo aqui, vamos recapitular algumas coisas, né? Nós temos aqui a pergunta sobre PV, né, que é o título, que é o valor presente, e a descapitalização. Então, eu tenho aqui um título com vencimento para 2025, né, para daqui 1.150 dias, na verdade, a 12% ao ano. Lembrando que esse título aqui é um título pré-fixado, né? A letra do Tesouro Nacional, título público pré-fixado. Então, lembre de uma coisa, né? Título pré-fixado, ele tem um valor de face de R$ 1.000. Então, esse é o nosso FV. Parte desse valor, R$ 1.000, é o quanto que eu vou receber lá no vencimento, daqui 1.150 dias, se eu segurar até lá. Se eu não segurar até lá, todos os dias a taxa de juros, a Selic Over, né, que rege esses títulos públicos, ela oscila. E se ela oscila, o preço oscila do título público, mesmo sendo pré-fixado, né? A renda é fixa, mas o preço não é fixo, não. Agora, a relação entre a taxa, vamos fazer aqui uma brincadeira, a taxa, assim, quando a taxa cai, o PU, que é o valor presente, sobe. Então, a relação entre a taxa e o PU é inversa, tá? Então, se a taxa subiu, o PU cai. Aqui, no caso, a taxa caiu, certo? De 12 para 11,55, o PU vai subir. Então, se eu lembro desse conceito, eu já posso eliminar a letra A e a letra C, concorda? Porque se a taxa de juros caiu, o PU, que é o que eu quero saber, o preço único, ele vai subir, ele não vai cair. Então, tá? Aí eu só fico agora na dependência de calcular a proporção. A proporção não é a proporção da taxa, não adianta pegar os 12%, variação percentual 11,55, não é isso. Eu quero saber quantos por cento que o PU oscilou, então eu tenho que calcular o valor presente, tá? Então, como é que eu vou calcular o valor presente? Vem comigo aqui, ó, né? A resposta vai ser 1,90, subiu 1,90. Por quê? Deixa eu chamar a HP aqui para auxiliar nós aqui. Olha, vejam só, me acompanha o raciocínio aqui junto comigo. Se o valor de face é R$ 1.000, então eu vou clicar aqui, ó, 1.000, né? Enter. 12 divide 100, 1 mais dá 1,12, então eu já vou cortar caminho. Enter de novo. 1.150. Enter. 252 divide, tá? E aí eu vou pegar e elevar, certo? E eu vou dividir de novo, porque eu quero, na verdade, dividir esse 1.000 pela taxa, né? Que é a fórmula do valor presente. E aí, dividindo de novo, eu vou chegar no 596,20. Olha só, acabei de calcular o valor presente, certo? Com isso, eu cheguei no valor presente da taxa de 12%. Agora, eu quero saber qual é a taxa no dia, qual é o valor presente do dia seguinte. Então, eu vou fazer a mesma continha, né, dos R$ 1.000, que é o valor futuro, né, R$ 1.000, enter, e eu vou pegar a taxa do dia seguinte, que é 11,55. Então, é 1,1155. E os dias, eu vou pegar um dia a menos. Em vez de 1.150, eu vou pegar 1.149, enter, 252, divide, eleva, divide, tá? Dá 607,52. Agora eu tenho o valor do dia seguinte, tá? Quanto que variou? Quanto que o título, na verdade, subiu de um dia para outro, né? 607,52 para 596,20, né? Quanto que ele variou? Variação percentual. Opa, primeiro o menor, né? Então eu tenho 596,20, enter, 607,52, variação percentual, só isso, certo? Eu tenho aqui a variação de 1,90, que está a resposta B aqui, beleza? Então, essa é a ideia para essa questão aqui, calcular o... Maravilha! Vamos para a questão número 8. Calcule a média ponderada e a variância da relação abaixo. Então, questão sobre média ponderada. Média ponderada a gente calcula, né, usando aí as teclas da nossa querida HP também. Então, se eu tenho aqui os dados, eu tenho aqui um cenário de crescimento, tá, com expectativa de retorno maior, 7,50, proporção 25%, estabilidade, retorno 5,55 de proporção, e crise 2,50 e 20 de proporção. Qual que é a média? Então, primeiro eu vou calcular a média ponderada, né? A média ponderada, então, eu vou fazer dessa forma aqui, ó. Como é que eu calculo a média ponderada? Bem,
nós vamos usar a tecla na HP, deixa eu puxar HP aqui para o lado, para não atrapalhar, G6. Então, eu vou clicar o 7, deixa eu colocar aqui para baixo, que fica melhor, que fica aparecendo ali, ó. Eu vou colocar o 7,5, né, que é o nosso 7,5, que é a expectativa de crescimento, Enter, e eu vou calcular. O ideal é eu calcular a média primeiro, né? Porque eu vou ter que calcular, vou ter que saber a média para fazer a, a correlação. Então, eu vou calcular a média primeiro, né? Vamos lá. 7,5, Enter. 25, que é a proporção, e mais. Primeiro, eu vou só colocar os dados. Por último, que eu vou clicar o G6 lá, né? 5, Enter. Daí a participação, 55, e mais. E por último, daí o nosso percentual 2,5, em situação de crise, 2,5, Enter. E o percentual, ou proporção, 20%, né? É o que está aqui no quadrinho. A HP está escondendo um pouco, né? 20% e mais. Agora, eu vou clicar o G6, ó. G6 vai ter que dar 525, né? Colocando aqui 4 casas, 3 casas, como eu usei, né? Vai dar 525. Essa é a média ponderada, ó, tá? Não é a média aritmética, porque eu tenho a questão dos pesos, da proporção. Bem, e como eu tenho a média, agora eu tenho que calcular a variância, né? Então, como é que eu vou calcular a variância? Eu vou pegar os 7,50, que é a expectativa de retorno, 7,50 Enter, né? 7,5 Enter, 5,125, né? Menos, é a diferença, e vou pegar isso aqui e vou elevar ao quadrado, que essa é a ideia da variância, elevado ao quadrado. Agora eu vou pegar o 0,25, que é o segundo, né? Que é a proporção, desculpa, 0,25, e eu vou multiplicar, certo? Pronto, 1,41. Então, eu tenho aqui o primeiro dado. O primeiro, vamos dizer assim, é a variância do cenário de crescimento é 1,41, tá? Mas eu quero saber a variância dos 3 cenários somados. Então, 1,41, tá? Agora eu vou pegar, então, anota aí, né? Cenário 1, 1,41. Maravilha? Agora vamos calcular para o cenário de 2. Nós temos 5, Enter, 5,125 menos 2 eleva 0,55 vezes, tá? Putz, que vai dar duas casas, né? F2, isso aqui vai dar. Agora deu bagunça, né? Vamos fazer de novo? 5, Enter, 5,125, que é a média, né? A fórmula da variância, você pega e diminui a média, né? Do valor do retorno. Aí você eleva ao quadrado, qualquer número ao quadrado, mesmo sendo negativo, vira positivo. E aí multiplicamos pelo percentual. O que é o percentual aqui? A proporção, né? 55. E esse aqui deu 8,59, né? A calculadora está me judiando. Deixa eu pensar aqui. Vai dar 5, Enter, 5,125 menos, isso aí, 2 eleva, isso aí, elevamos, e deu 0,02. Agora está certo, 0,02. Esse é o segundo. E o terceiro vai dar, nós vamos zerar aqui, e vamos pegar a taxa do terceiro. Qual que é a expectativa? 2,50, então vou pegar 2,50, diminuir a média, 5,125 menos, vou elevar a 2, isso, e vou multiplicar pelo peso, que é 0,20. 0,20 por quê? Se é 20%? Porque é na forma unitária, né? Vai dar 1,38. Então, esse 2,8 aqui, ó, que é a soma da variância, é a soma desses 3 itens aqui. Isso aqui vai dar
2,8, 2,79, mais ou menos assim, né? Se nós pegar aqui e somar, eu acho que vai dar 2,79, se eu não me engano, né? Arredondando, 2,80. 2,81, passou um pouquinho, 2,80, 2,8 eu puxei uma casa. E aqui eu puxei duas casas, vamos puxar uma casa só, 2,8, né? Então, como a resposta está pedindo com uma casa aqui, ó, uma casa só, então a gente coloca com uma casa só da 2,8, beleza? Então é assim que você resolve a questão da média, né? Uma questão mais difícil, digamos assim, mas só lembrar que a fórmula da variância, quando eu não tenho desvio padrão, eu preciso pegar o retorno, diminuir a média, elevar ao quadrado e multiplicar pela proporção. Essa é a fórmula, né? Qual que é a outra maneira de calcular a variância? Eu pego o desvio padrão e elevo ao quadrado. Mas eu não tenho aqui o desvio padrão e nem tenho como calcular. Então, eu faço dessa forma. Beleza? Questão número 9. Questão sobre. Ah, tá. Questão sobre saque. Ó. Saque vocês aprenderam lá no curso, que é o sistema de amortização constante, né? É um sistema que os financiamentos de casa própria utilizam, né? Então, uma pessoa fez um financiamento desse tipo com os dados a seguir. 500 mil, prazo 360, taxa de juros 1,10. Após a parcela de número 50, qual o saldo devedor aproximado? Então, nesse tipo de conta aqui, a gente tem a amortização, que nós temos que descobrir, né? Nós temos que descobrir os juros, a parcela e o saldo devedor. Sempre são quatro informações que nós precisamos descobrir para ajudar aí nos nossos cálculos, né? A amortização talvez seja o mais fácil, né? Deixa eu até mostrar o resultado já aqui para nós agilizarmos a nossa resposta. Ó, a resposta é letra B, mas como é que eu cheguei na letra B? Primeiro que nós vamos chamar a calculadora aqui para nós fazermos a conta juntos, para você não ficar perdido. A amortização, você vai pegar o valor do financiamento, que é, quanto que é o valor do financiamento? Aqui, ó, 500 mil, né? Nós vamos pegar 500 mil e dividir pelo tempo, tá? Então, 500 mil dividido por 360, isso vai dar 1.388,89, tá? Aí nós vamos pegar esse 1.388, eu quero saber qual que é o valor pago, né, na parcela 50. Eu vou pegar esse valor da amortização, multiplicar por 50 parcelas. Ou seja, você lembra que para mim calcular o saldo devedor, é só pegar o valor das parcelas pagas, né, e descontar do inicial. Então, eu já paguei 69 mil, porque os juros não entram aqui. Menos vai dar 430.555. Então, essa é a ideia, né? É eu pegar a amortização, multiplicar pela quantidade de parcelas pagas e descontar do valor inicial. Simples assim. Vou fazer o contrário. Vamos pegar aqui, ó, 500 mil, enter, tá? 50, enter. 1.388,89 vezes menos. Olha só, dá a mesma coisa, tá? É a melhor forma de fazer. Já joga os 500 mil, jogo na tela e eu já sei. Nesse caso, eu não precisei calcular o valor da parcela, mas só para aproveitar a questão, né? Se eu precisasse calcular o valor dos juros, desculpa, primeiro, né? Depois o valor da parcela. Eu pegaria aqui os 500 mil vezes o juro, né? Para calcular o valor, 500 mil, quanto que é o valor dos juros? 1,10. Então, eu vou pegar 500 mil vezes 1,10%. Então, vai dar 5.500 de juro, mais 1.388,89. Então, eu vou ter aqui a parcela de 6.888,89. E assim por diante, tá? Essa é a ideia. Claro que daí a segunda parcela, eu vou ter que descontar a primeira amortização. Então, o juro da segunda parcela vai dar menos. Por quê? Porque o saldo devedor é esse aqui, aí eu vou pegar isso aqui vezes 1,10 e vai dar 5.484 mais 1.388,89. A segunda parcela deu 1.873, ou seja, a parcela sempre vai caindo, né? Porque o saldo devedor vai caindo. Por isso se chama sistema de amortização constante. Você vai amortizando e a parcela vai caindo. E só conta para efeito de dedução, diminuição do saldo devedor, a amortização, que o juro não entra na conta, né? Beleza, aqui tem só uma explicação, umas dicas de tudo que eu já falei, né? Depois você dá uma lida aí. Beleza? Vamos para a questão número 10.
Questão 10 é sobre, de novo, ó, média ponderada, né? Mas só que é uma outra maneira de fazer, tá? Então, eu também já vou colocar aqui na tela que a resposta é a letra A, 4,96. E nós vamos puxar HP aqui para fazer a conta na tela, tá? Vem comigo, vamos usar. Você já sabe que média ponderada é a tecla G6. Então, nós vamos colocar as informações na tela, ó. Duration, né, que é o período, né, o prazo de vencimento de um título. 3 anos, valor 80 mil. Então, eu digito as duas informações e digito o E+. A segunda informação do ativo B, 5, Enter, 120 mil E+. E a terceira informação, 8, Enter, 50 mil E+, G6, 4,96. Então, prazo médio, né, ou seja, a duration dessa carteira, né, é como é ponderada, é exatamente 4,96. Né? Se eu fosse fazer a média aritmética, seria 3 mais 5 daria 8, 8 mais 8, 16 dividido por 3, vamos ver quanto que dá, só para nós fazer uma comparação. A média aritmética, 16 dividido por 3, né, daria 5,33, tá? Como a média é ponderada, né, deu um pouquinho menos, 4,96. Por quê? Porque eu tenho três períodos, três prazos aqui diferentes. Então, por isso que se chama média ponderada. Tá? Não posso fazer na média aritmética. E a forma de introdução das informações é essa. Joia, vamos para a questão número 11. Questão número 11 é sobre desvio padrão e média agora. Muito bem, muito bem. Então, uma amostra do retorno de um ativo nos últimos 5 anos apurou os valores apresentados na tabela a seguir. O retorno e o risco esperado são os seguintes. Então, eu tenho aqui o ano e aqui tenho o retorno, tá? Eu preciso saber. Então, o retorno é o seguinte: para calcular a média, eu tenho que pegar estes valores, colocar na calculadora e fazer o cálculo da média. E aqui eu quero saber a média aritmética, né? Eu acho que eu escrevi aqui média. Não, mas é a média aritmética, né? Até porque não tem como calcular ponderação, porque não tem pesos aqui, né? Então vamos colocar os dados na calculadora. 8, Enter, e mais. 11, e mais. 10, e mais. Observa que no visor vai aparecendo a quantidade de elementos que eu estou digitando, não o número do elemento. Ó, são 5 anos, apareceu o número 5 lá. Agora, para calcular a média, eu vou digitar G0. Lembra disso? G0 deu 9,60. Então, eu já elimino a letra A, né? Que não tem 9,60, e a letra D. Fiquei com a letra B e a letra C. Para calcular o desvio padrão, né? Porque está pedindo respectivamente, ou seja, primeiro a média e depois, né? Primeiro o retorno e depois o risco. Pô, Cláudio, não está pedindo desvio padrão, mas o desvio padrão calcula o risco, né? Então, eu vou clicar G ponto, certo? Que vai dar 1,1, né? Eu vou colocar uma casa só para você não achar que está errado. 1,1, ou seja, a resposta certa, letra C de casa, né? 9,6 e 1,1. Aqui estão as fórmulas, né, que eu usei para calcular, usando G0 e G ponto, né? Essas são as teclas que eu uso para calcular média e desvio padrão, e você viu que eu não preciso redigitar os dados, eu aproveito já os dados que estão na memória. Questão sobre PMT, número 12. Imagine um empréstimo de 100 mil reais com prazo de 5 anos, que será pago em 10 parcelas semestrais com taxa de 30% ao ano. Qual o valor da prestação semestral? Então, vamos ver aqui. Vamos fazer esse cálculo juntos, né? A resposta aqui já está na tela. Como é que a gente fez esse cálculo aqui? Então, primeiro, como eu quero saber ao semestre, eu tenho a taxa que é 30%. Então, 1,30, né? Que é a taxa, eu tenho que trazer ela para semestre. Então, 1,30, Enter, 2. 1 barra x, y elevado a x, 1 menos 100 vezes. Então, agora eu tenho a taxa ao semestre, tá certo? Então, eu jogo ela no I, né? E aí eu vou pegar os valores, eu vou calcular o PMT. 100, Enter, CHS, PV, tá? Aí eu tenho o número de períodos, né? Aí que são 10 períodos, na verdade, porque são 5 anos, né? Mas todo ano tem 2 semestres. Eu quero saber a taxa ao semestre. Então, eu vou colocar 10 semestres no N e vou pedir o PMT. Por isso que deu esse valor de 19.184,48. Com muito cuidado aqui. Primeiro,
Eu tenho que descapitalizar a taxa de ano para semestre, tá? Porque o ano tem 2 semestres, por isso que eu coloquei aqui o número 2. E o outro detalhe é que, como é semestre e eu tenho 5 anos, eu tenho que colocar aqui, né? Como eu coloquei a taxa ao semestre, e eu quero saber, a pergunta é em semestres, eu tenho que inserir aqui a quantidade de semestres que tem 5 anos. Então, 5 anos tem 10 semestres, por isso o número 10 aqui. Se você colocar 5 anos, não vai dar certo, tá? Então, sempre tem que adequar aí o prazo à taxa, senão vai dar errado, né? E o ideal é sempre adequar de acordo com a resposta. Por que que eu puxei tudo para semestre? Porque a pergunta é qual o valor da prestação ao semestre. Se estivesse perguntando a prestação mensal, aí eu ia pegar essa taxa aqui, em vez de usar 2, aqui eu ia colocar 12, né? Porque daí eu ia trazer a taxa para mensal, e aqui em vez de usar 10, eu ia usar 60, que são 60 meses em 5 anos. Entendeu? Então a gente adequa, na verdade, faz uma transformação do período de acordo com a pergunta tá vindo para a gente. Maravilha. 13. Questão sobre taxa real. Um título público paga uma taxa pré-fixada de 11,83 ao ano e no outro título pós-fixado paga 5% ao ano mais IPCA. Qual a taxa de inflação que faria com que o investidor fosse indiferente na escolha dos dois títulos? Então, taxa real por quê? Porque a taxa real é a taxa nominal menos a inflação. Então, essa aqui é a taxa nominal, tá certo? E essa aqui é a taxa nominal do outro título. E esse aqui tem inflação junto. Eu não sei qual é a inflação, tá? Então eu vou calcular a inflação dividindo essa taxa por essa, tá? Como é que eu faço isso? Eu vou pegar e vou dividir essa taxa na forma unitária, uma pela outra. Então vem comigo. Como é que eu pego na forma unitária? Vai ser 11, né, ponto 83, enter 100 divide 1 mais, tá? E daí eu posso pegar já na sequência o 5, enter, 100, divide 1 mais, certo? E vou dividir um pelo outro, né? Vamos colocar duas casas, 1 menos 100 vezes, tá? Isso aqui vai chegar em 6,50, exatamente a resposta da letra B. Então, ou seja, se a inflação for de no mínimo 6,50, esses investimentos terão a mesma rentabilidade, né? Agora, se a inflação superar os 6,50, aí o investidor deve escolher o título pós-fixado, porque dele vai dar mais, né? Então, olha, uma informação importante para o investidor tomar a decisão. A pergunta é qual é a inflação ao qual o investidor seria indiferente. Então, indiferente 6,50, ou seja, tanto faz, né? Tanto faz escolher o IPCA mais como o pré-fixado, tá bom? Agora, se a inflação tiver previsão de ser maior, aí é melhor escolher o pós-fixado. Show de bola? Estou aproveitando aqui para dar umas dicas também sobre a CEA, né? E também sobre a CPA 20, né? Que são assuntos que caem lá. Bora para a questão 14. O IPTU de um imóvel neste ano tem um valor de 2.200 e pode ser pago em 4 parcelas de 550, sem juros, com a primeira no ato. Ou seja, se for à vista, a prefeitura dá um desconto de 4,5%. Nesse caso, qual a taxa de juros embutida na operação parcelada? Então, essa aqui é uma pergunta sobre taxa que envolve o GBGIN. Então, como envolve o GBGIN, a história é a seguinte: primeiro nós vamos pegar na calculadora, além de limpar ela, clicar no G7, né? Que é o GBGIN. Olha só, apareceu o BEGIN aqui na tela, tá? Segunda coisa que eu vou fazer, eu vou ver qual que é o valor à vista. Então, é 2.200, 4,5% menos. O valor à vista é 201. Então, esse aqui é o meu PV, é o valor à vista. 201, 4 é o número de parcelas que a prefeitura faz e 550 é o quanto vai se pagar por mês. Eu quero saber qual é a taxa. A taxa é 3,16. É assim que se faz, tá? Então, eu tenho que partir do meu PV. O meu PV não é 2.200, o meu PV vai ser 201. Por quê? Porque é o valor que eu posso pagar à vista, né? À vista, 201. E aí eu tenho que fazer a conta qual é a taxa embutida. Então, se eu considerar esses números, a minha taxa embutida é 3,16. Aí tem que ver o custo de oportunidade, ver se vale a pena ou não vale a pena você pagar à vista ou não, né? Tem que ver se tu tem uma taxa melhor para um outro investimento. Questão sobre dias úteis. Número 15.
O PU de um título, renda fixa pré-fixada de 947, sendo 122 dias úteis e 189 corridos, qual é a taxa efetiva do título em dias úteis? Então, vamos fazer essa conta aqui, né? A resposta já está aqui, mas vamos lá. Primeiro, títulos pré-fixados, só para relembrar de novo, são negociados ao valor de R$ 1.000, valor de face, né? E o PV é 947. Então, como é que eu vou fazer essa conta? Vamos chamar HP aqui, eu vou pegar os R$ 1.000, que é o valor de face, entre CHS e FV, 947,22 é o PV. Então, vamos colocar as duas informações aqui na tela. E aí eu vou colocar o N, né? Que é o quanto que é o N? 122, enter, 252, divide no N, que esse aqui é o meu quero tenho, né? E aí eu vou pedir a taxa de novo, 11,85. Então, a forma de colocar na calculadora é essa, beleza? Questão número 16. Você, como consultor de investimentos de um investidor que fez uma aplicação em um investimento que renderá 10,65 ao ano, o seu cliente é muito detalhista, então ele pede para você que o informe qual será a taxa ao dia. Taxa ao dia que irá remunerar esse investimento. Você, então, faz o cálculo e informa que a taxa ao dia útil é de quanto. Então, quero saber a taxa ao dia útil dessas quatro aqui. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que descapitalizar 10,65, que é a pergunta em questão aqui, descapitalização. 10,65 ao dia útil. Quantos dias úteis nós temos? 252. Então, eu vou pegar 10,65, continha fácil, né? 10,65, enter, 100, divide 1 mais, aí eu tenho aqui, eu quero a taxa para um dia, então enter, 252 divide, eleva 1 menos 100 vezes. Colocando mais 4 casas aqui, 0,0402 é a taxa ao dia, né? Então aqui eu fiz o famoso quero tenho, né? Eu coloquei aqui 252 dias, né? E eu fiz aqui a transformação, né? De certa forma, eu coloquei aqui, eu fiz usando o número 1, né? Eu posso usar o 252 direto aqui, tá? Só que daí eu tenho que clicar as duas teclas, né? Não sei se você entendeu o que eu fiz aqui. Eu vou fazer dessa forma que está aqui, ó. 10,65, enter, 100, divide, 1 mais, né? Essa é só transformação para a forma unitária. Então, agora eu vou pegar o 252 e apertar as duas teclinhas ao mesmo tempo. Dá na mesma coisa, né? Beleza? Então, eu tenho aqui, ó, 0,0402. Antes, em vez de clicar no 252, eu cliquei o número 1 primeiro. Então, seria o quero, tem. Eu quero para um dia e eu tenho para 252, que é aquele exemplo que eu fiz na questão número 15, na questão anterior, que eu tinha 122 dias, né? Então, sempre que eu tenho uma quantidade de dias diferente do número 1, eu tenho que fazer dessa forma, não tem como eu fazer direto. Agora, se eu quiser descapitalizar para dia, né? Assim, para um dia, aí eu faço direto, só que eu tenho que lembrar de apertar as duas teclas juntas, tá certo? Maravilha, 17. Vamos supor que uma pessoa tem a opção de compra de uma geladeira por 1.200 em 4 vezes com a primeira no ato. Primeira no ato, lembra do GBGIN, série antecipada. Então, ou seja, com entrada, né? Taxa de 2%, qual que é o valor da parcela? Então, vem em mim, HP 12C. GBGIN já está acionado lá em cima, né? Então, nós vamos colocar o valor aqui, ó. Questão muito simples, né? Só não esquecer do GBGIN, Enter CHS PV, 4 no N, né? E a taxa 2%. E eu quero saber o PV, né? O PMT, 308,97. Maravilha? Né? Se eu não tivesse clicado no G7 e pedisse o PMT, ele vai dar 315, ó. Observa que dá diferença, tá? Então, muito cuidado. Deixa o G7 acionado, PMT 308, viu? Dá diferença, tá? Vocês viram que eu não precisei mudar aqui os dados na calculadora, que ela já dá direto. Questão número 18. Beatriz contraiu um empréstimo com a instituição financeira no valor de 50 mil, irá pagar em 4 parcelas da seguinte forma: em 30 dias, 20 mil, em 60 dias, 10 mil, em 90 dias não vai pagar nada, em 120 dias, mais 30 mil. Qual foi a taxa desse empréstimo? Então, quando eu tenho dados, fluxos de caixa, eu tenho que calcular TIR, no caso, né? Então, para calcular TIR, nós vamos usar o CF0 e o CFJ. Então, vamos lá. Qual foi o valor do empréstimo? Então, 50 mil é o meu CF0, meu investimento inicial, então é uma saída, negativo, G,
CF0, e aí eu vou clicar as saídas de caixa. 20 mil é a primeira, então 20 mil GCFJ, tá? Em 60 dias, 10 mil GCFJ, zero, que é a terceira GCFJ, tem que colocar, senão não vai contar os dias, e 30, a máquina não vai entender, 30 mil GCFJ, e agora eu vou clicar aqui no FIRR para saber, não precisa digitar quantidade de tempo, porque a máquina já entende, vai dar 7,26, né? 7,26 o quê? 7,26 ao mês, né? Porque eu digitei aqui os períodos, né? Todos os períodos, 30 dias, 60 dias, 90 dias, 120 dias, então, por que que a taxa é mensal, né? Porque os pagamentos são mensais, né? Cada 30 dias ocorre um pagamento, tá? E foi informado para a HP essa informação, né? De 30, 60, 90 e 120, por isso que a resposta é 7,26 ao mês e não é ao ano e não é ao período e nada a ver. 19, taxa acumulada, né? Nós aprendemos também. No quadro a seguir temos as seguintes inflações de 5 meses, né? Janeiro, fevereiro, março, abril e maio, né? Então nós temos que transformar isso aqui numa multiplicação, na verdade, né? Então vamos lá, nós vamos pegar HP e vamos colocar aqui a multiplicação de taxas. Pega-se um Enter e aí você começa a transformação. 0,1 por cento mais, sempre o por cento junto, ponto 18% mais 0,2% mais 0,10% menos, né? Porque esse aqui é negativo, e o último também é negativo, 0,20% menos 1 menos 100 vezes, né? Vai dar 0,1795. Então, qual que é a mágica aqui, gente? A mágica é o seguinte, é que eu não posso somar isso aqui de jeito nenhum, né? Eu tenho que multiplicar essas coisinhas aqui. E a forma que eu encontrei, ou que existe para nós fazermos, é usando essa forma aqui, né? Eu digito esse 1 primeiro aqui, depois eu desconto ele aqui, que esse é o 1 da fórmula, né? Sempre lembrando de digitar os percentuais, tá? Então, assim, é uma questão fácil, né? Mas só tem que lembrar de que eu tenho que transformar uma soma em multiplicação e dessa maneira aqui fica bem tranquilo de fazer. Questão número 20, né? A nossa última questão aqui da nossa bateria de exercícios deste curso é a PMT, né? Meu amigo Casagrande, investidor profissional, tem um valor de 250 mil investido com rentabilidade de 0,95 ao mês. Seu objetivo é acumular um total bruto de 1 milhão em 10 anos. Quanto ele tem que poupar por mês para bater essa meta? Desconsidere inflação e imposto de renda. Então, ele tem que poupar mais ou menos R$ 1.000. Como é que eu cheguei nesta conta, né? Então, primeiro vamos tirar o GBGIN, que agora não precisa mais, olha só, não posso esquecer. Então, 1 milhão é o valor que eu quero chegar. Se é o valor que eu quero chegar, é o valor futuro, né? HS, FV, certo? 120, porque eu quero chegar nesse valor em 5 anos, então esse é o meu N. A taxa de 0,95 e eu vou pedir o PMT, vai dar. Opa, não deu. Devia ter alguma carga aqui. Vamos de novo. 1 milhão, Enter, CHS, FV, que é o meu valor futuro. 120, né? Eu tenho 5 anos, mas eu tenho que transformar em mês porque a taxa está ao mês. 0,95, que é a taxa que eu falei, e eu peço o PMT. 4, não está dando certo. Deixa eu ver aqui o que eu estou fazendo errado. São 10 anos, são 120 meses, 0,95. Aí eu estou esquecendo, tem um valor de 250, e já tem 250 mil, né? Já tem 250 mil. Então, vamos lá de novo, esqueci dos 250, né? Então, 1 milhão, Enter, CHS, FV, aí eu tenho 120, que é no N, eu tenho a taxa, que é 0,95, e eu tenho 250. Então, eu tenho que considerar que o PV já existe, né? De 250, e eu vou pedir o PMT. E aí vai dar o valor que a gente tem na tela, 1.001,80, tá? Maravilha. Não posso esquecer aqui do PV de 250 mil, que está na tela aqui, estava encoberto, eu não estava enxergando. Pessoal,
Então, essas são as 20 questões que eu preparei para vocês dentro desse curso, como modelo, como exemplo. Sugiro que vocês façam as questões e depois assistam o vídeo para que vocês possam praticar, né? E sempre é interessante, vocês que estão fazendo estudos para a CEA, vão lá, pegam as questões da CEA, usem as fórmulas que eu ensinei aqui para que vocês possam resolver as questões. Se você tem alguma questão difícil que você não consegue resolver, manda para mim. Você tem meus contatos aqui na apostila para que eu possa te ajudar. Que essa é a minha ideia. E lembre-se, né? Eu sempre gosto de deixar uma mensagem motivacional aí para vocês que estão estudando e querem passar na CE. Todas as pessoas de sucesso têm dois poderes mágicos: a habilidade de começar e a habilidade de continuar. Então, eu desejo que você continue seus estudos para que você tenha sucesso, tá bom? Um grande abraço, professor Cláudio. Conte comigo para os seus estudos de certificação ABIMA e até uma próxima.